Olá, muitíssimo boa noite. Hoje é terça-feira, dia 5 de março e está começando o TV Com Tudo Mais, a sua revista eletrônica aqui da TV Com. A ascensão da mulher no mercado de trabalho está cada vez mais frequente. Nós estamos assumindo até mesmo os cargos que antes eram exclusividade masculina. Com tantas opções e tantas funções nesse perfil da mulher moderna, orientações de como a gente se organizar nessa rotina tão atribulada são sempre bem-vindas, né? Por isso, no quadro Eu SA de hoje, a coach Carolina explica como é possível fazer isso sem perder o charme e nem deixar nada pendente. Bem, nós mulheres que trabalhamos sabemos que é um pouco complicado, né? A taxa de desemprego entre as mulheres no Brasil é cerca de 60% maior do que a dos homens. Do total de desempregados no país, 55% são mulheres. Ou seja, nós temos mais dificuldade de encontrar emprego, trabalho, e quando a gente encontra, acabamos ganhando menos. A situação tem sido revertida. Uma pesquisa feita pelo DIEESE e pela Fundação SEAD aponta que pelo 8º ano consecutivo, a taxa de desemprego feminino recuou, passando de quase 15% em 2010 para 12,5% em 2011. Uma boa notícia, né? Como você tem visto a mulher no mercado de trabalho e como ela pode se posicionar diante dos desafios? É sobre isso que eu vou conversar com a Carolina no quadro Eu SA de hoje. Mas antes de começar o programa, é bom apresentar, né? As pessoas que estão aqui, os nossos convidados. Então aqui, Carolina Linhares, a nossa coach. Boa noite. Para falar das tendências da moda masculina, o Rafael Vieira. Prazer. E temos ali para falar das atividades físicas no decorrer do programa. Eu preciso da minha cola, tá? A Rafaela Tabalipa e a Débora Cruz. Todo mundo vai estar aqui hoje, fora o pessoal que vai falar das opções de presente, música, mas a gente começa falando sobre esse assunto que, infelizmente, ainda é muito recorrente, né, Carolina? É verdade, é verdade. Mulheres no mercado de trabalho, querendo ou não, ainda são não discriminadas, mas por que no fundo a gente, por exemplo, ganha menos? Então, na verdade, é um dado histórico, né? A mulher, ela começou a conquistar o seu espaço não faz tantos anos assim. Então, assim, há 10 anos atrás, a mulher ainda estava dentro da organização família. É pouco tempo, né? É 10 pouco anos. tempo, né? Então, assim, há 10 anos que a gente começou a ver a mulher se destacando no mercado de trabalho, a mulher estando, ocupando cargos de liderança. Óbvio que já existe alguns destaques, alguns anos a mais, mas era muito pouco o número, né? Então a gente percebe até o quanto que isso é uma coisa muito recente. Por pouco tempo que a mulher vem se destacando, ela já está se destacando muito mais do que a história do homem no mercado de trabalho. Hoje mesmo saiu uma pesquisa na Globo dizendo que a mulher em 10 anos conquistou 136%. Né, mais lugares no mercado de trabalho. Isso a gente está falando de milhões de mulheres que entraram em 10 anos no mercado de trabalho. Em todas as profissões. Né? Então, assim, eu penso que hoje todos esses dados são por um dado de evolução histórica. Né? Acho que é uma questão que óbvio que é importante esses dados para a gente entender que a nossa luta continua. Sim, não né? pode parar Tiveram nunca. Muitas mulheres guerreiras que abriram os caminhos para a gente, né? E que eu acho que sirva realmente assim de exemplo para que a gente possa utilizar o que elas utilizaram, mas é um dado histórico e é uma batalha que nós precisamos ainda vencer. Principalmente mulheres em cargo de liderança, né? Ainda somos muito poucas em relação aos homens. E também a questão de salário. A mulher ainda ganha menos do que o homem, né, no mercado de trabalho. Mas já vem melhorando. Isso, por exemplo, da história da mulher no cargo de liderança, que é muito difícil. Quer dizer, a gente está vendo uma ascensão. Sim. Tu acha que isso é um certo preconceito com relação aos homens, das próprias mulheres que acham que não têm capacidade? De onde é que vem isso? Eu penso que é um conjunto de fatores. Assim, o primeiro de todos é que a mulher, ela tem que entender que ela não está no mercado de trabalho brigando com o homem. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Acho que a mulher, ela está no mercado de trabalho para compor com o homem, né? Eu acho que esse é um ponto. Então, eu penso que muitas vezes a mulher, inconscientemente, ela trava uma batalha.
né? Eu penso que isso é uma coisa a ser... E aí vira uma picuinha, uma guerrinha. Vira uma guerrinha, isso é bastante comum e a gente hoje já vê que as mulheres estão trabalhando para não estarem mais nessa batalha, mas era muito comum anteriormente, né? Então, assim, o homem puxar o tapete da mulher no mercado de trabalho... Tem uma novela que tá passando na TV, que é um remake de 83. Sim. E que hoje, por mais que a gente ache que não, isso é uma coisa velha, ainda acontece, né? Ainda acontece, né? É uma coisa que ainda acontece. Acho que tem esse ponto. Eu acho que tem o ponto de que, como a mulher entrou no mercado de trabalho não fazem tantos anos assim, ela também não se preparou tanto para estar nesse cargo de liderança, né? Então, hoje ela está se preparando para estar no cargo de liderança. Ela está se apropriando de uma competência que até então ela utilizava muito mais no lar, no ambiente familiar, e hoje ela consegue se apropriar dessa competência e mostrar que ela consegue negociar no ambiente organizacional, que ela consegue se impor, que é coisa de bater na mesa, né? Sem perder também as habilidades femininas e as atitudes femininas que ela tem. Que tem que usar isso a nosso favor, então né? eu penso que é realmente uma conquista. Se hoje ainda não tem muitas mulheres ocupando, é por esse dado histórico, é por essa conquista que a mulher vem travando dia a dia. E é isso que a gente falou, uma coisa muito recente, 10 anos é pouco tempo, né, para quem está no mercado de trabalho. Uma outra novela que também está passando, a novela das 6 horas da tarde na Globo, né? Que fala justamente do papel, do início das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. Uma personagem que queria escrever para um jornal não podia assinar com o nome dela, tinha que assinar com o nome de homem, né? Tem toda essa coisa aí. Tem tudo isso, né? E eu penso que é muito importante a mulher buscar essas histórias, né? Eu acho que filmes, novelas mostram assim o quanto mulheres batalharam para a gente hoje estar podendo se dizer mulher líder, podendo estar empreendendo, né? Até existe hoje uma pesquisa no Brasil que mostra que as mulheres empreendem muito mais do que os homens. Olha! Entendeu? Elas têm muito mais a capacidade de correr o risco do que os homens. Então, hoje, existem mais mulheres empreendendo do que homens no Brasil. Mas também existem mais mulheres não dando certo nas suas empresas do que o homem. Por quê? Porque aí a mulher, muitas vezes, ela mistura a questão da intuição com a questão do tocar o negócio. Que os homens tocam, né? Os homens tocam, são mais assertivos. E a gente, mas eu vou pra aqui. Então, aí é um dado muito importante. Os homens tocam e a mulher não. Então, o que nós devemos fazer, mulher? Aprender com os homens, não travar batalhas. Não competir com os homens, né? Inclusive, eu trouxe algumas dicas que mostram... Era isso que eu ia te perguntar agora. Como as mulheres ser bem-sucedidas ou como a gente conquistar esse nosso lugar. A primeira dica é exatamente essa, assim, é a gente não... impor o nosso ego acima dos nossos objetivos. O que é isso? É a gente conseguir, de fato, mostrar que nós somos importantes, mas que nós estamos ali por um objetivo. A gente não está ali para travar batalha com ninguém, a gente não está ali para misturar a nossa vida pessoal e profissional, a gente tem um objetivo, que é tocar a empresa. Então, focar nesse objetivo para que o nosso eu não estrague o objetivo. Né? Então, para que de repente a nossa ganinha, que mulher tem uma ganinha, nossos hormônios não atrapalhem tudo. Não atrapalhem tudo, exatamente, porque nós temos os nossos dias né? No mês que não é tão legal, então a gente tem que saber lidar com essa nossa realidade em prol do nosso objetivo. Né? Essa é a dica número 1. A 2? Então, a dica número 2 é o seguinte: aprenda a pensar criticamente. O que é isso para a mulher, né? É a gente, de fato, usar as nossas habilidades que nós temos que aprender com os homens, né? De sermos mais críticas, de não usar tanto a nossa intuição. A mulher, ela tem uma tendência de, no negócio, ela usar muito a intuição. Eu acho que deveria ir por aqui. Se cobrar demais, né? Se cobrar demais. Então, assim, usar dados, né? Pensar criticamente, poder usar dados, buscar pesquisa, buscar os nossos concorrentes que estão dando certos, né? Pensar criticamente, né? Que o homem faz isso muito bem, né? Então, vai lá mais uma dica. A terceira dica, então, busque cada vez mais disciplina. A mulher precisa ser muito disciplinada. Por quê? Porque ela tem um ambiente familiar que ela
já administra. Querendo ou não, é pai e mãe, mas é a mãe que muitas vezes tem muito mais responsabilidade perante. Ela é a dona de casa, ela que administra a pessoa que serve ela no lar, né? Seja empregada, secretária, enfim. Então, ela precisa ter uma disciplina muito maior para saber lidar com essa vida profissional e a vida pessoal. O que é isso? É ela conseguir administrar bem equipes. Eu acho que o ponto número 1 para a gente cuidar da nossa disciplina é cuidar de uma agenda e de equipes. Por quê? Porque tu tens, de repente, uma equipe lá na tua empresa que tu tens que administrar, tu tem equipe de casa que tu tem que administrar. Maridos e filhos fazem parte da equipe de casa, né? Então, a gente tem que saber administrar essas equipes, né? A equipe de casa e a equipe do trabalho, né? A quarta dica é, seja flexível, né? Eu acho que a mulher, ela tem que parar de se cobrar tanto, né? É uma tendência, tu até comentou, né? Como a mulher se cobra, é uma tendência da mulher essa coisa da cobrança. A gente sempre está se sentindo culpada, né? A culpada porque eu deixei meu filho numa escola muito cedo, é a culpada porque eu deveria estar com meu filho e estou trabalhando, a culpada porque eu deveria estar trabalhando e estou com meu filho, né? Então sempre ter culpa. Então ser mais flexível consigo, no sentido até de se gostar mais, né? Quem sabe o seu filho esteja melhor na escola do que com você. Acontece, entendeu? Gente, acontece, administre isso. É uma coisa que eu tenho certeza que com meu filho acontece isso. Porque é muito melhor eu estar com ele no momento em que eu esteja fazendo uma entrega com qualidade, que eu esteja pensando nele, brincando com ele, me entregando, do que de repente eu estar enlouquecida, ele ali no meu pé me puxando e eu respondendo no e-mail. Não é verdade? Então seja flexível consigo, né? No sentido até de entender o que não dá de fazer. Às vezes não dá de fazer tudo. Não dá para fazer tudo, né? né? Às vezes tem que priorizar algumas partes da nossa vida, né? E a quinta e última seria, seja responsável pelo seu destino. O que é isso? Entenda você como empregada de si mesmo, né? Então, assim, eu sou empregada de mim mesma. O que eu tenho que fazer para eu ter mais empregabilidade? O que eu tenho que fazer para que eu me contrate de novo? Olha, entendeu? Isso. O que eu tenho que fazer para que eu supere as minhas expectativas? Né? Eu acho que esse é um ponto em que a mulher deva se olhar para dentro, olhar para dentro. Muitas vezes a gente está se olhando para fora. O que eu tenho que fazer para o outro? O que eu tenho que fazer para... Não, mas calma aí. O que eu posso fazer para eu me tornar melhor para mim mesmo? Né? Eu acho que essas dicas são as plim-plim, como as dicas plim-plim de ouro. E uma coisa que eu acho que muita mulher se pergunta, os homens ganham mais do que as mulheres, né? É um fato comprovado. Sim. O que a gente faz para tentar reverter isso? A gente tem que se mostrar competente. Né? Eu acho que esse é o ponto número 1, né? Competente no sentido de, assim, de fazer a diferença. O que eu posso agregar valor para essa empresa para que eu valha mais? Que foi o que a gente falou na semana passada. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto, né? E também a mulher desmistificar que ela não pode ser mais do que o homem. Porque eu acho que existe um mito por trás disso, né? E existe também o mito do homem que não quer que a mulher ganhe mais, né? Quem manda na casa sou eu. Ele manda na casa, ele é o provedor e assim por diante, né? Então, eu penso que é algo a ser trabalhado nesse sentido. Mas, se ela já for pelo caminho de aonde que eu tenho que me diversificar, aonde que eu tenho que me mostrar melhor, aonde que eu tenho que me tornar indispensável para esse negócio, né, para essa empresa, já é uma boa dica para que ela possa valer o seu valor, né? Valer o seu valor. Olha, essa é a dica de ouro de hoje, hein, mulherada? Valer o seu valor. É para pensar. Carolina, muitíssimo obrigada. Obrigada também. A gente se vê na quinta. Na quinta-feira estamos de volta. Com mais um assunto muito interessante.